proprietário da empresa Licitanet, CEO e fundador da empresa. Gostaria muito de agradecer a presença de todos aqui, em especial o professor Marcos Alcântara, que é de Sergipe, que nós temos um carinho muito grande com o pessoal de Sergipe. Hoje nós temos mais de 90% do estado de Sergipe, dos municípios estão conosco. Quero agradecer a todo o pessoal de Sergipe que está participando, Rondônia também, Mato Grosso, Minas, de todos os estados que nós temos, esses 16 ou 17 estados que compõem nossos parceiros aí. Pessoal, fiquem com o professor Marcos. Sou servidor público federal, eu sirvo aqui no TRT da 20ª Região já de algum tempo. Atualmente eu dirijo a área de auditoria interna do tribunal. Sou bacharel em Ciências Contábeis, com pós-graduação em 3 áreas: Gestão Estratégica de Pessoas, Perícia Contábil e Licitações e Contratos. E quando a nossa agenda nos permite, eu atuo como professor e palestrante em alguns eventos de capacitação. Como o primeiro item aqui do meu mini currículo aponta que eu sou servidor público federal e como dever de prestar contas àqueles que pagam meu salário, que são vocês contribuintes, informo que hoje, especificamente, eu estou compensando uma folga por serviços prestados à Justiça Eleitoral. Por isso que estou aqui com vocês e não vou estar trabalhando hoje, mas amanhã já volto lá à minha labuta. Bom, como prometido, gente, eu coloquei no final, mas também no início da apresentação, coloco os contatos. Se vocês usarem as redes sociais, quiserem seguir, segue lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, no Clubhouse, e também o meu e-mail. Se por acaso alguma pergunta que vocês enviaram no chat não foi respondida, ou se foi respondida, mas ainda deixou alguma dúvida, vocês não hesitem em mandar para mim, eu vou respondendo dentro da disponibilidade. Então, essa apresentação também vai ficar disponível para vocês, eu vou encaminhar depois para o Paulo e ele arruma uma maneira de encaminhar para vocês. Vou mandar em PowerPoint mesmo, para vocês ficarem bem à vontade para utilizar, para replicar para outros colegas que não puderam assistir esse nosso evento. Então, anotem aí os contatos em rede social e se fizerem alguma foto, algum registro do evento, marquem lá o professor para a gente replicar. Bacana? Bom, vamos falar aqui sobre o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Uma lei que já vai com 14 anos. Inclusive, quando da celebração dos 14 anos, eu fiz uma live no Instagram, alguns de vocês participaram, com a professora Cristiane Stropa, uma grande especialista nessa área. Essa lei de 2006 já foi alterada algumas vezes, foram 8 vezes, eu até listei aí, desde a LC 127 até a última, a LC 169, mas está destacado em negrito aí, talvez não esteja muito destacado na tela de vocês, as leis complementares 147 e 155, porque essas duas trouxeram um impacto significativo no chamado capítulo 5, que fala do acesso a crédito e aos mercados, ou seja, impactaram diretamente a realização das licitações. Vocês vão de lembrar, quando a LC 123 ela foi promulgada em 2006, ela trouxe uma modificação nas contratações públicas, ela trouxe, por exemplo, a questão relativa à regularidade fiscal postergada, o empate ficto e sugeria a aplicação de alguns outros benefícios, como licitação exclusiva, reserva de cotas, subcontratação. Mas naquela época isso era facultativo. Lá em 2014, a LC 147 trouxe uma outra profunda modificação, transformando alguns daqueles benefícios do artigo 47, que eram facultativos, em benefícios obrigatórios. É por isso que hoje vocês fazem licitação exclusiva para ME-EPP, fazem reserva de cota, trouxe a questão da margem de preferência, a preferência a ser estabelecida nas dispensas de licitação. Então, a 147 também trouxe uma outra modificação, também chacoalhou esse nosso cenário de contratações públicas. E, por último, a LC 155 foi a que implementou mais um benefício, que é a extensão daquele benefício dos artigos 42 e 43 da regularidade fiscal, transformou em regularidade fiscal e trabalhista, e mexendo também no prazo para regularização, que foi estendido para 5 dias úteis. Então, esse é o histórico da nossa legislação.
A Lei Complementar 123, ela consolida, ela é batizada de Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ela sucedeu uma outra lei lá da década de 90, que naquela época estabeleceu o chamado Super Simples, que era uma forma diferenciada de tributação. Mas aquela lei lá da década de 90, ela estabelecia benefício apenas relativo às questões tributárias atinentes às microempresas e empresas de pequeno porte. Quando a promulgação da Lei Complementar 123, além das questões tributárias, além da possibilidade de opção pelos chamados, por agora denominados Simples Nacional, foram trazidas também outras vantagens, outros benefícios para esse segmento de empresas, microempresas e as empresas de pequeno porte. De modo que a legislação agora não trata mais apenas de questões relativas à tributação das pequenas empresas, mas vantagens em outros segmentos, em aspectos trabalhistas, tributários e, o que é assunto do nosso estudo aqui hoje, preferência nas contratações públicas, preferência na participação dessas empresas nas licitações, de modo que elas tenham mais acesso aos contratos celebrados pela administração pública. E aí eu projeto para vocês aqui o artigo 1º desta lei. É curioso, e eu vou já fazer aplicar a metodologia que eu sempre aplico nos cursos, que é ficar alternando entre a apresentação e a tela, até para ver vocês aqui, porque quando eu estou projetando eu vejo só uma janelinha. Agora há pouco estava aqui a Natália, estava o Daniel, mas aqui eu vejo todo mundo. Pelo menos vejo as janelinhas aqui. A maioria é fechada, mas fiquem à vontade. Gente, quando da edição da Lei Complementar 123, era comum as pessoas se manifestarem da seguinte maneira: essa lei está ferindo a isonomia, ela está trazendo benefícios às MEs e EPPs quando confrontadas com empresas de outro porte, como se isso fosse algo que estivesse de maneira subliminar, como se estivesse nas entrelinhas. Mas, na verdade, a lei se presta a isso. Se a gente atentar o que está disposto no seu artigo 1º e no seu inciso 3, a lei é muito clara a dizer do que se trata, a dizer qual é a sua pretensão. A lei estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às MEs e EPPs. Aí, em qualquer esfera, em qualquer ente, né, no âmbito dos poderes da União, dos estados, dos distritos federais, dos municípios, especialmente no que se refere. Aí tem uma série de segmentos em que será estabelecido um tratamento diferenciado e favorecido. E lá adiante, vocês vão ver também que há o tratamento simplificado. Então, o tratamento tem que ser diferenciado, favorecido e simplificado para as MEs e EPPs. O que nos afeta no nosso dia a dia de contratação pública está no inciso 3, no que se refere ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos, a tecnologia, o associativismo e as regras de inclusão. Esse inciso 3 ele será melhor detalhado lá no capítulo 5 da lei, que vai dos artigos 42 a 49. Pessoal, percebam que, por vezes, se a gente observar a lei, estudar com um olhar bem crítico, ainda vai observar algumas falhas. Por exemplo, está grifado em negrito aí, preferência nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos, a tecnologia, o associativismo e as regras de inclusão. Mas a preferência nas contratações públicas vai se dar só com a aquisição de bens e serviços? Eu vou trazer vocês aqui. A gente sabe que não. Talvez tenha havido uma omissão por falha mesmo, por falha técnica na redação do dispositivo, porque esqueceram um objeto que a gente costuma contratar com frequência, que são as obras. Lá no artigo 47, essa pequena falha é corrigida no 47 e lá no 48 também, que as obras são lá citadas. Então, não vamos nos apegar à literalidade da lei para tentar afastar o tratamento diferenciado, favorecido e simplificado nas licitações, nas contratações de obras. É para bens e serviços, entenda de maneira ampliada, é para qualquer contratação pública. Lá no artigo 49, se não me engano, a lei vai falar sobre compras públicas, quando deveria falar de contratações. Enfim, são pequenas
falhas, pequenas falhas do texto, mas a gente sabe que a interpretação da lei ela não deve ser necessariamente ou isoladamente feita de maneira literal. Já ouvi de um colega jurista que eu achei bem interessante. A interpretação literal talvez seja a mais perigosa para a gente fazer num texto legal. Perfeito? Então, essa introdução que eu faço para vocês é para mostrar que a lei veio para isso mesmo, essa lei se presta a isso. E muitas das vezes nós vamos precisar interpretar os dispositivos legais. Então, toda vez que você for fazer uma interpretação, lembre do propósito da lei. Essa é uma lei que pretende incentivar a contratação com microempresas e empresas de pequeno porte. Há críticas da doutrina, ontem, inclusive, em alguns grupos em que se debatia contratações com microempresas e empresas de pequeno porte. É isso mesmo, ontem, domingo, até quase 11 da noite, estava em algum grupo conversando com colegas sobre licitações e o tema MEPP. Essa semana passada foi bem movimentado por força de alguns julgados do TCU e também parecer da Advocacia Geral da União, que a gente vai abordar aqui nesse curso. Mas ontem alguém criticava dizendo que não está sendo feita a medição dessa política pública, que isso é uma política pública de inclusão das pequenas empresas nas contratações. Qual é o propósito dessa política? Você fomentar a participação das pequenas empresas nas contratações públicas, de modo que esse segmento de empresas que emprega cerca de, esse número é bem variável, mas de 75% a 85% dos empregos do país são oferecidos por microempresas e empresas de pequeno porte. Então, tentar incentivar ainda mais essas empresas para que elas consigam manter, consigam gerar emprego, gerar renda. Essa é a ideia da política pública, você favorecer a participação das MEs e EPPs. Aqui no estado de Sergipe, a gente tinha um dado interessante, antes do advento da Lei Complementar 123, ou seja, até do ano 2006, as pequenas empresas participavam de menos de 20% dos contratos celebrados com o governo do estado. E após a promulgação da lei e a regulamentação que foi feita aqui no estado em 2007, acho que essa medição foi feita em 2008, mais de 60% dos contratos do estado eram feitos com microempresas e empresas de pequeno porte. Então, percebeu-se, claro que é um recorte bem pequeno, foi logo no início da implantação da lei complementar, um recorte muito pequeno para fins estatísticos e principalmente porque se trata de um estado ainda e o menor estado da federação, mas percebeu-se um equilíbrio. Se as microempresas e empresas de pequeno porte são responsáveis por mais de 70% dos empregos, talvez seja justo que elas também participem desse chamado bolo das contratações públicas. Mas, de fato, falta essa medição, faltam serem apresentados dados dos benefícios que o Estatuto está trazendo. Mas não é por isso que a gente vai deixar de aplicar a lei. A lei está aí, está posta, e a nós cabe implementar esses benefícios e tentar tirar as maiores vantagens para a administração. Bom, eu combinei com o Paulo e com a Auri, que eles vão administrando aí o chat de perguntas, aí pontualmente a gente faz alguma interrupção, principalmente quando houver mudança de tema, para passar um pente fino em algumas perguntas que a gente vai levando adiante. Bom, vamos entrar no tema propriamente dito. Antes de entrar nos benefícios, a gente vai citar os benefícios um por um, mas uma grande dúvida, uma grande questão, um grande assunto que a gente precisa trabalhar no início de qualquer treinamento para ME e EPP é identificar quem são as microempresas e quem são empresas de pequeno porte. E aí, essas informações que eu vou trazer aqui vão servir para vocês, servidores, né, vocês que conduzem os processos de contratação, para responder aquela pergunta que é chave. Eu tenho uma licitação, por exemplo, que é exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte. Um sujeito se apresentou para participar. Como é que eu sei que ele é microempresa ou empresa de pequeno porte? Por outro lado, você que é empresário, que participa das contratações públicas, precisa ficar atento e só participar de licitações que são exclusivas ou só usufruir de benefícios que são conferidos às pequenas empresas, as MEs e EPPs,
Se vocês de fato estiverem assim enquadrados, tomem cuidado com situações do tipo que eu já vi, né? Ah, minha empresa era uma EPP, ela não é mais, mas, poxa, estou no iniciozinho do ano ainda, tá? A crise está aí, pandemia, as receitas estão caindo, o que é que custa eu participar de uma licitaçãozinha só, ainda como se eu fosse uma EPP? Isso pode custar muito caro para vocês, eu vou mostrar daqui a pouquinho por quê. Falo também com os meus colegas contadores que prestam seus serviços para microempresas e empresas de pequeno porte. Orientem os seus clientes. Eles não podem participar das licitações se eles não mais estiverem enquadrados com ME ou EPP. Então, por isso que eu trago para vocês esse tópico de identificação de uma microempresa e empresa de pequeno porte. E essa identificação nada mais justo do que irmos à lei, saber o que é que a lei aponta, como é que a lei classifica as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, isso está logo no início, no artigo 3º, embora eu tenha falado para vocês que o capítulo que trata de contratação pública vai dos artigos 42 a 49, isso é fato, as regras estão lá, mas logo no início da lei, especialmente os artigos 3º, artigo 4º e artigo 9º, tem informações valiosíssimas, informações gerais, principalmente sobre enquadramento, desenquadramento, situações que afastam as empresas da possibilidade de serem enquadradas como MEPP, afastam a questão da opção tributária pelo Simples. Então, o artigo 3º ele define o que é uma microempresa e empresa de pequeno porte. Então, para os efeitos desta lei complementar, considera-se microempresa, que a gente resume na sigla ME, ou empresa de pequeno porte, que a gente resume na sigla EPP, a sociedade empresária, a sociedade simples, e o empresário a que se refere o Código Civil, devidamente registrados no registro de empresas mercantis, são as juntas comerciais, ou no registro civil de pessoas jurídicas, esse é o caso do cartório para algumas sociedades, sociedade simples, por exemplo. E aí vem inciso 1, no caso de IME, são aquelas pessoas lá citadas, um empresário, pessoa jurídica ou ela equiparada, que aufira em cada ano ou calendário receita bruta igual ou inferior a 360 mil reais. Então, se a sua empresa, no ano calendário anterior, auferir uma receita bruta de até 360 mil, você é uma microempresa. Se você teve uma receita bruta superior a esse valor, ou seja, 360 mil e um centavo até 4 milhões e 800, você é uma empresa de pequeno porte. Percebam que a lei fala o empresário, a pessoa jurídica ou a ela equiparada. A legislação, de modo geral, aí tem cada segmento desse tem uma lei que trata, equipara algumas entidades, embora a gente fale que é o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, a gente fala que são os benefícios MES e EPPs, há outras entidades que se equiparam. A primeira delas, o MEI, essa siglazinha bastante conhecida, Microempreendedor Individual. O sujeito tem um faturamento de até 81 mil reais, tem regras próprias, onde a gente vê uma simplificação muito grande na sua, na sua constituição, na sua operacionalização. O MEI se equipara a um ME ou EPP, para os efeitos da lei. Bem assim, o agricultor familiar, o produtor rural, pessoa física e as cooperativas, aquelas que podem contratar, né? Que elas podem contratar com o poder público, chamadas cooperativas de consumo. Essas entidades, elas se equiparam a MS e EPPs para fins de usufruto de alguns benefícios. Como aqui a gente está trabalhando sobre contratação pública, para fins de contratação pública, todos esses aqui podem participar. É pergunta muito comum. Professor, o MEI pode participar da licitação? Pode, sim, se ele atender aos demais requisitos daquela licitação, pode. Eu posso fazer uma contratação com dispensa de licitação com o MEI? Pode, sem problema algum. Pode fazer uma inexigibilidade? Não há problema. E se por acaso for uma contratação direcionada a AMS e EPPs, ele vai poder também participar, porque ele se equipara. Agora, percebam algo que é muito importante na nossa interpretação, gente. Não há qualquer hierarquia, não há qualquer preferência de tratamento entre a microempresa e a empresa de pequeno porte, entre o MEI e a empresa de pequeno porte, entre o MEI e o ME. O tratamento a ser dado é o mesmo.
Então, quando a lei disser que a licitação é exclusiva para ME/PP, pode participar ME/PP, MEI, se for o caso, agricultor familiar, produtor rural, cooperativa, tá? Não há nenhuma preferência. É porque, às vezes, a gente percebe na licitação valores iguais. Então, duas empresas estão em primeiro lugar na licitação com a proposta de 100 mil reais. Um é ME, o outro é PP. Às vezes, a nossa lógica diz assim, como o ME é menor, eu vou dar preferência para ele. Tome cuidado ao aplicar algumas regras que, para nós, pode parecer que são lícitas, pode parecer que é uma boa ideia, mas não é uma ideia legal. Nas palavras do ministro Benjamin Zinler, Zinler tem uma frase fantástica que o Daniel já deve ter ouvido falar. Há excelentes ideias, por vezes, que pipocam na administração pública, mas para aplicá-las, precisam ser legais. Então, por mais que haja uma lógica que a ME é menor e deva preferi-la, a lei não trouxe essa distinção. Tá bom? Então, fiquem com esse conceito. Gente, faturamento no ano calendário anterior de até 4.800.000, o sujeito vai ser ou um ME, ou um EPP, ou um MEI, ou uma entidade dessas a elas equiparadas. Perfeito? E aí, como a lei tratou de conceituar pela receita bruta, a lei também define no parágrafo 1º o que é essa tal de receita bruta. Então, para fins dispostos no caput do artigo, receita bruta é o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço do serviço prestado e o resultado nas operações de conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. E aí eu trago para vocês aqui um esboço, um pequeno recorte de um DRE. Vocês já ouviram falar isso? Demonstrativo do resultado do exercício. É um demonstrativo contábil muito comum, comumente exigido nas licitações. Geralmente a gente pede balanço DRE. Até isso eu vou mostrar para vocês o que é que eu posso exigir nas licitações com relação à comprovação da qualificação econômico-financeira de empresa, especificamente com relação a demonstrativos contábeis. Aqui é o DRE. Então, lá em cima eu tenho receita bruta, R$ 1.200.000, a receita originou-se na venda de 12 mil produtos a um custo unitário, um ticket médio de R$ 100. Houve deduções nessa receita de R$ 330 mil, que diz respeito a impostos, comissões, e a empresa teve uma receita líquida de R$ 870 mil. Percebam, para fins de enquadramento, eu vou aqui em cima no DRE, na receita bruta. É isso aqui que vai apontar se o sujeito é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ou se ele tem um porte maior. Então, se eu estou numa licitação em um determinado ano, e pego o balanço da empresa do ano anterior, vou lá em receita bruta, vem 5.200.000. Esse sujeito não é mais uma empresa de pequeno porte, ele já extrapolou o seu limite de faturamento e ele não mais vai usufruir, pelo menos naquele ano, dos benefícios que são atribuídos às microempresas e empresas de pequeno porte. Alguém abriu o microfone aí? Pessoal, espero que vocês fiquem com os microfones desligados. Acho que a Lúcia está com o microfone aberto. Lúcia. Ok. Com relação ao enquadramento, a gente viu agora há pouco, até 81 mil MEI, até 360 ME e EPP até 4.800. E aí eu fiz esse quadrinho aqui para facilitar o nosso entendimento. Os menores são o MEI, até 81, que é o microempreendedor individual. É aquela pessoa, a ideia da criação do MEI foi muito interessante. A ideia era trazer para o mundo formal pessoas que atuavam em algum segmento de mercado na informalidade. Então, aqui no MEI encaixa, por exemplo, geralmente profissionais autônomos, o cabeleireiro, em algumas situações, algum professor, enfim, são vários casos, o pipoqueiro, etc. Pessoas que trabalhavam no mercado informal e foram trazidos para a formalidade. Eles têm uma tributação diferenciada, eles têm acesso a benefícios sociais, têm acesso à aposentadoria e outros benefícios. Mas o limite de faturamento ele é bem reduzido. Quando a instituição, o limite de faturamento é de... Atenção, Joelma, fechar o microfone, por favor. O limite de faturamento era R$ 5.000 mês, hoje é R$ 6.750, o que dá R$ 81 mil ano.
A microempresa tem um faturamento de até R$360 mil, e a empresa de pequeno porte, 4.800. Aquelas pessoas que a gente falou que se equiparam às MEs e EPPs, podem faturar no mesmo limite da EPP, produtor rural, pessoa física, agricultor familiar e as sociedades cooperativas. Então, o limite de faturamento é o mesmo para todas essas empresas. Ok? Alguém perguntou se tem acesso ao material? Sim, vai ter acesso ao material. Perfeito. Tá, o material será disponibilizado para vocês, pessoal. Bom, só retornando aqui para ver vocês. Opa, estou vendo mais pessoas com a câmera aberta. Meu amigo Edvelton, um grande abraço, meu querido. Edvelton de Itapuranga. Edvelton, me corrija se eu estiver equivocado. Cleomárcio, Cadu, Paulinho, Paulo Dória, Eric, Márcia e Walter. Vamos nós. Pessoal, então a gente falou, voltando aqui, abordou o artigo 1º da lei, falou aqui, mostrou aqui se destina essa lei, né, para trazer um tratamento diferenciado. Grande William, meu amigo, abraço, querido. E o artigo 3º fala do enquadramento, né? Quem é que é uma microempresa, quem é uma empresa de pequeno porte. Então, ME ou EPP, ou seja, se a gente puder resumir, quem é que pode participar das minhas licitações diferenciadas? Para quem que eu estou dando esse tratamento diferenciado? São aqueles que têm um faturamento, uma receita bruta, que a gente chama também de faturamento, do ano calendário anterior de até R$4.800.000. Esses poderão usufruir dos benefícios nas licitações. Mas aí vem alguns outros questionamentos, algumas possibilidades de dúvida. Edvelton está na Câmara, Controle Interno de Aracaju, muito bem, está mais perto, trabalhando com meu irmão. Aí vem outras questões, gente, questão de enquadramento. Enquadramento pelo porte e enquadramento tributário. Vai haver uma pequena diferença nesses dois tipos de enquadramento. Para a gente das licitações, importa enquadramento pelo porte. Ok? Eu quero saber pelo porte da empresa. O enquadramento tributário, ele vai servir sim para a gente, mas tem uma importância secundária. Vai importar eu saber se a empresa é tributada pelo Simples Nacional, pelo lucro real e pelo lucro presumido? Talvez sim, talvez me sirva para fazer algum tipo de diligência. Talvez sirva para a gente fazer uma diligência. Meu amigo José Ricardo, por favor, fechar o microfone. É. Deixa eu só ver. Ricardo, por favor, fechar o microfone. Joelma também. Pessoal, mantenha os microfones desligados, por favor. Gente, enquadramento pelo porte, a gente vai considerar a receita bruta anual. E eu já adianto aqui, daqui a pouquinho no slide seguinte eu acho que eu faço uma pergunta, mas já adianto aqui. Receita bruta do ano calendário significa dizer a receita bruta de janeiro a dezembro. Então, quem é uma microempresa ou empresa de pequeno porte agora, hoje, 22 de março de 2021? É aquele sujeito que, no caso de microempresa, teve um faturamento no ano passado de até 360 mil. No caso de empresa de pequeno porte, tem um faturamento acima de 360 e até 4.800.000. Então, se faturou mais do que 4.800, ele já não vai ser enquadrado como uma empresa de pequeno porte, ele vai ter um outro porte. Muita gente já morreu jogando futebol. Pessoal, tem um microfone aberto aí, está atrapalha pra caramba aqui. Para mim aqui aparece a Marta Soares com o microfone aberto. Vamos nós. Então, o enquadramento pelo porte considera a receita bruta do ano calendário anterior, ou seja, janeiro a dezembro. Então, se eu pego hoje numa licitação, eu tenho acesso a demonstrativos contábeis do ano passado de uma empresa, e esses demonstrativos apontam que ela faturou mais do que 4.800, ela não pode mais ser enquadrada como MEPP, ela não vai ter direito aos benefícios daquela licitação. O enquadramento tributário é uma opção que a empresa faz sobre o regime de tributação a que ela estará
sujeita. Nos parece óbvio que tributar pelo Simples Nacional é melhor. A empresa vai pagar menos imposto. Eu sou sócio numa empresa, sou sócio numa sociedade que atua na área de capacitação, e nós somos tributados pelo Simples Nacional. Porque no nosso modelo de negócio, considerando o nosso faturamento, considerando os benefícios que a lei traz, é mais vantajoso tributar pelo Simples Nacional. Perfeito. Mas há situações, gente, principalmente em alguns mercados, exemplo, na engenharia, que a depender do limite de faturamento da empresa, principalmente se a empresa está, no caso dela, fatura perto de 4.800, está com 4.500, 4.600, por aí. Em algumas situações, é mais vantajoso ela tributar por outro regime, como, por exemplo, lucro presumido, do que o Simples Nacional. Então, vai acontecer a situação excepcional do sujeito ser uma empresa de pequeno porte, mas não tributar no Simples Nacional. É uma empresa de pequeno porte que tributa no lucro presumido, por exemplo. Tá? Essas situações, vocês podem perguntar, essas situações, Marcos, são comuns? Pessoal, não. Não é situação comum, não é situação rotineira. Se vocês tiverem amigos contadores, podem fazer essa pergunta para eles. Das empresas que vocês trabalham, os seus clientes, aquelas que são ML e EPP, quantas que não tributam pelo Simples? Vocês vão dizer que é algo de 5%, 3%, 7%, é muito pouco. O que nos aponta que se eu tiver acesso, se eu consultar a forma de tributação dessa empresa e eu descobrir que ela tributa no Simples Nacional, eu tenho certeza que ela é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Então, atentem para essa regrinha. A microempresa e empresa de pequeno porte, ela pode optar por esses três modelos de tributação. Mas só quem pode optar pelo Simples é a ME-EPP. Então, se você descobre que uma empresa tributa no Simples, ela é uma microempresa, empresa de pequeno porte. Mas a recíproca não é verdadeira. Os leite. Se a empresa não tributa no Simples Nacional, você não pode, de plano, dizer que ela não é uma microempresa, empresa de pequeno porte. Atenção, meu amigo Mauro Júnior, por favor, desligar o microfone. Tá? Se a empresa não tributa... Eu preciso tentar conferir a documentação. Vamos nós aqui, pessoal. Vamos lá. Se a empresa não tributa no Simples Nacional, eu não posso, de plano, dizer ela não é uma ME-EPP. Ela pode ser uma situação excepcional de uma empresa que é uma EPP, mas tributa no lucro presumido. Então, vejam, todo mundo que tributa no Simples Nacional é ME ou EPP, mas nem toda ME e EPP tributa no Simples Nacional, a recíproca não é verdadeira. Eu falo isso, estou enfatizando, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma forma bem simples de tirar dúvida na licitação. Estou na dúvida do enquadramento do sujeito. Aí eu vou lá e consulto no site da Receita Federal. Não, estou acabando a fase de disputa aqui. Mas vou ter que reiniciar. Vou pedir Mauro Júnior, atenção, Mauro Júnior. De alguns itens. Desligar o microfone, querido. Desliguei para ele aqui. Tá, gente? Então, você vai consultar no site da Receita Federal e, por acaso, se tiver lá, optando simples, beleza, pode seguir adiante, sem preocupação alguma. O sujeito é um ME-EPP. Se não tiver lá, talvez eu precise aprofundar a minha diligência, requerer algumas informações contábeis da empresa para fins de enquadramento. E isso se houver dúvida sobre o enquadramento daquela empresa. E aí, um detalhe que vai causar dúvida, que eu vou trazer uma perguntinha daqui a pouco, é: quando uma empresa está enquadrada no Simples Nacional e ela vai calcular mensalmente o seu tributo, lá no PGDAS, no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples, para gerar aquele documento que a gente recolhe o tributo, a faixa de faturamento que é examinada não é do ano calendário, e sim dos últimos 12 meses. E isso gerou uma dúvida, gerou até um debate interessante no âmbito do Tribunal de Contas da União, num acordo que foi divulgado na semana passada, o Acordo 250/2021. Questionou-se no âmbito do TCU se o enquadramento
de uma empresa, né, como microempresa, empresa de pequeno porte, se daria pelo ano calendário, ou seja, janeiro a dezembro, ou pelos últimos 12 meses. Se fez uma confusão para enquadrar o sujeito como ME ou EPP, eu vejo quando ele faturou de janeiro a dezembro. Mas para calcular o imposto que ele tem a pagar, eu vejo o faturamento dos últimos 12 meses. Então, agora em março, por exemplo, a empresa que vai pagar o seu tributo, se não me engano, até hoje tem que pagar. A empresa que vai pagar o seu tributo, ela vai pegar o faturamento de março de 2020 a fevereiro de 2021, vê em que faixa se enquadra e calcula o seu tributo. Mas isso, gente, é só para calcular o tributo. A gente não usa essa regra para enquadrar com ME ou EPP. Isso foi tema de debate no TCU, nesse acordo. Daí que eu trouxe a pergunta: receita bruta anual é o ano civil, janeiro a dezembro, ou os últimos 12 meses? Resposta: é o ano civil. Embora quem conhece esse acordo, quem usa a rede social, viu semana passada um monte de gente publicando esse acordo 250 de 2021 do TCU. Semana passada ou semana retrasada, é bem recente. E ontem eu li esse acordo, né, vi a instrução da equipe técnica, vi o voto do relator, e se debateu sim, se para enquadrar MEPP eu vejo janeiro a dezembro ou os últimos 12, mas é janeiro a dezembro, como fala a lei. Ano calendário é o ano civil. Lembre da sua declaração de imposto de renda, que é que a gente tem lá, exercício e ano calendário. Ano calendário é o ano que a gente está aferindo a nossa receita para fins de oferecer a tributação. Perfeito? Deixa eu interromper aqui para ver vocês. Tranquilo, Daniel. Aí o Cadu Pires está com esse cara aí no colo. Muito bem, Cadu. Aprendendo licitação desde cedo. Parabéns. Parabéns. Perfeito, então vamos nós. Pessoal, beleza, a gente viu como é que enquadra a empresa, mas há algumas situações excepcionais trazidas na lei que a gente precisa conhecer. Diz respeito ao desenquadramento por extrapolação de valores. É fato que o limite para uma empresa de pequeno porte é R$ 4.800.000. E eu afiro esse limite com relação ao ano anterior, né, com relação ao exercício anterior. Então, faturou até 4.800 em 2020, em 2021 ele é uma empresa de pequeno porte, e se for bem menos que isso, ele é uma microempresa. Perfeito. Mas, e é uma pergunta muito pertinente, e se no exercício, agora em 2021, digamos que o sujeito seus negócios vão prosperar, ele vai bombar no mercado e ele vai ter aquele faturamento subindo de maneira exponencial. Tá? O faturamento vai subir igual foguete. Igual nossos amigos da Licitanet, que lançaram esse produto fantástico e é sucesso do mercado no nosso país hoje. O que vai acontecer com essa empresa? Igual, a lei trata, tem 2 tópicos para abordar essa situação. A empresa que tem mais de um exercício e a empresa que foi constituída naquele exercício. Tá? Se a empresa tem mais de um exercício, ou seja, ele já funcionava em 2020, 2019, e se ele extrapola o limite de faturamento, que é de R$ 4.800.000, ele desenquadra no mês seguinte. Então, a regra, não vou colocar exceção ainda, mas a regra é, se no mês de setembro ele estourou mais de 4.800, em outubro ele desenquadra, ele não é mais uma empresa de pequeno porte, ele deve comunicar isso ao órgão de Receita, na Receita Federal, e ele não deve mais usufruir de nenhum benefício, nem no aspecto tributário, nem participação em licitações, nem qualquer outra vantagem que seja oferecida às microempresas e empresas de pequeno porte. Qual é a exceção? A lei deu uma tolerância para essas empresas. A princípio, se ele extrapolar 4.800, ele passou de 4.800, desenquadra no mês seguinte. Mas, se essa extrapolação ficar numa margem de até 20%, ele desenquadra no ano seguinte. Então, a gente chama de limite, seria o 4.800 mais 20, e o 4.800 seria um sublimite. Então, até 4.800 é o chamado sublimite. 20% disso, pessoal, somando a 4.800, dá R$ 5.760.000. Então, esse é o limite de fato que implica no desenquadramento de uma empresa de pequeno porte
do seu porte de enquadramento e também do seu porte tributário no Simples. Então, ele está lá trabalhando, vai faturando, faturou aqui 1 milhão aqui, 500 ali, 300 ali, passou de 4.800, já soa um alerta. O que acontece quando ele passa de 4.800? De certeza, no ano seguinte, ele não é um EPP. Mas naquele ano, até o faturamento dele chegar em 5.760, ele continua a usufruir dos benefícios naquele exercício. Então, resumidamente, se ele faturar mais do que 5.760, no mês seguinte ele sai. Se ele não chegar nesse valor, mas passou de 4.800, no ano seguinte ele sai. Isso vale para as empresas que têm mais de um exercício. As empresas que foram constituídas neste ano, neste exercício, exemplo, a empresa começa suas atividades no mês de julho. Se ela começa em julho, ela vai trabalhar durante 6 meses no ano. Então, os limites de enquadramento, que a gente viu lá no artigo 3º, que é de 360 mil para microempresa e 4.800 para empresa de pequeno porte, eles serão proporcionais. Então, a empresa começa atividades em julho, que vai atuar durante 6 meses no ano, ela será considerada empresa de pequeno porte se ela faturar até 2.400.000 nesse ano. Tá legal? Então, é proporcional. Se ela trabalhar durante 8 meses, vai ser 8 12avos de 4.800.000. É sempre proporcional. Se ela extrapolar, o desenquadramento retroage ao início das suas atividades. Aqui tem uma diferença das situações da empresa com mais de um exercício. A empresa que constituiu agora, extrapolou, retroage ao início das atividades, inclusive devendo recolher os tributos, pelo menos a diferença dos tributos à Receita Federal e aos órgãos de Fazenda. Mas se essa extrapolação não passar daqueles 20%, ela vai sair no exercício seguinte. Alguns perguntam, vou até interromper aqui, alguns perguntam, mas por que essa diferença? Por que a empresa tem mais de um exercício, ela desenquadra no mês seguinte e a empresa que foi constituída agora desenquadra, inclusive, de maneira retroativa? Isso é para evitar burla ao sistema de tributação. A empresa que este ano está enquadrada como EPP é porque no ano passado ela faturou até 4.800. Então, ela não se qualificou como EPP esse ano para eventualmente pagar menos imposto e burlar a legislação. É porque no ano passado ela teve um faturamento compatível e é assim que diz a lei. A empresa que entra esse ano, ela projeta. Então, imagina que eu abro a empresa esse ano, eu sei que eu vou faturar 20 milhões, mas eu digo na Receita, eu sou um EPP, eu quero pagar tributo no Simples. Com poucos meses, meu faturamento estoura, já passou proporcionalmente ao limite de enquadramento do EPP. Aí eu devo desenquadrar de maneira retroativa, porque isso pode configurar burla à tributação. Então, essa é a lógica. É por isso que as empresas constituídas nesse exercício, quando elas extrapolam o seu limite de faturamento, elas devem retroagir ao início das suas atividades e, inclusive, honrar com a diferença dos tributos do sistema que ela escolheu, que é o Simples, para o sistema que ela deveria ter sido tributada. Tranquilo? Então, vamos aqui projetar. Daqui a pouco a gente faz aquela pausa prometida, lá para as 10 horas aproximadamente. Essas regrinhas, se você quiser se aprofundar e conhecer como é que está, eu só fiz resumir aqui, estão lá no artigo 3º. É interessante o artigo 3º e o 4º, é interessante que vocês conheçam, tem muita informação importante. Também no artigo 3º, pessoal, tem, além dos limites de faturamento, há outras condições que afastam o enquadramento de uma empresa como microempresa ou empresa de pequeno porte. Eu dou muita ênfase à empresa de pequeno porte, porque é aquela que vai até o teto, né? Se o sujeito deixa de ser microempresa e faturou mais de 360, ele será uma empresa de pequeno porte e ele também vai ter benefício nas licitações. Nossa preocupação é quando ele deixa de ser uma empresa de pequeno porte. Obviamente, aqui acho que são 11 ou 12 dispositivos, se eu passar aqui para vocês, são 11, eu não vou abordar todos eles, mas eu vou só mostrar para vocês que haverá situações em que a empresa, vocês vão descobrir depois, vocês que são servidores, a empresa está participando de maneira irregular na licitação, embora nos documentos contábeis você olhe e diga, poxa, a empresa não faturou mais de 4.800. Por exemplo, a situação do inciso 1 não pode ser enquadrada e nem se beneficiar do regime tributário de que trata a lei, a empresa de cujo capital participe outra pessoa jurídica. Tá? Então, eu tenho
uma sociedade, que sou eu, o Paulo, e tem uma outra pessoa jurídica como sócio. Essa nossa sociedade não pode ser classificada como empresa de pequeno porte, não pode tributar no Simples. A empresa que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior. Esse do inciso 3 é muito comum. A empresa de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja sócia de uma outra empresa, que receba esse tratamento diferenciado nos termos da lei, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite que trata o inciso 2. Então, vamos colocar esse exemplo aqui. Eu, a partir de semana que vem, reúno aqui com o Paulo e com o Daniel, vamos constituir uma pessoa jurídica, uma empresa de capacitação, etc. Beleza, a gente constitui nossa empresa. Só que o Paulo, ele já é sócio da empresa, ele é sócio do Licitanet. E imaginemos que essa nossa empresa fature menos que 4.800, a Licitanet também fature menos que 4.800. Só que no somatório das duas receitas das empresas, a gente passa para 6 milhões. Exemplo, Licitanet 3,5, essa nova empresa 2,5. Isoladamente, as duas estão abaixo do 4.800, mas quando soma as duas, ela foi para 6. Às vezes é muito comum, quando vocês se depararem com acordos do Tribunal de Contas da União, aplicando penalidade na empresa ou apontando uma irregularidade na participação de determinada empresa na licitação, vocês vão perceber que é muito comum acontecer situações como essa. A empresa isoladamente não chegou naquele teto de faturamento, mas ela tem um sócio que é também sócio de uma outra pessoa jurídica. Claro que você, pregoeiro, na sessão pública, muito dificilmente você terá acesso a essa consulta. Há algumas ferramentas para isso, mas a administração deve celebrar um termo de cooperação com a Receita Federal para ter acesso a esses dados. Hoje, as nossas informações todas estão em rede, né? Nossos dados, nosso CPF e os CNPJs são feitos diversos cruzamentos para identificar situações como essa. Mas é interessante que vocês saibam que isso afronta a legislação, isso configura uma burla à legislação, quando há sócios em comuns em empresas e o limite de faturamento das duas empresas somadas supera o valor que limita a empresas de pequeno porte. Então, são várias situações, pessoal, a gente não vai passar por todas elas, tá? Mas são 11, mas sugiro a vocês que deem uma olhada nesse artigo 3º, no parágrafo 4º, eu coloquei as situações que são mais comuns de acontecer. Só um instantinho. Beleza. Paulo, eu vou só terminar esse bloco aqui e aí eu peço que você me diga se há alguma pergunta que você tenha filtrado aí. Deixa eu só fechar esse bloco aqui dos impedimentos e do enquadramento das microempresas e empresas de pequeno porte. Bom, o que acontece quando há o desenquadramento? Desenquadramento de porte versus enquadramento tributário. O desenquadramento... Pessoal, peço que mantenham os microfones desligados, por favor. Jaqueline Aparecida. Fechei aqui o microfone dela. Então, o desenquadramento de porte... O que é o porte? É microempresa, empresa de pequeno porte. Então, se ela deixa de ser uma EPP, ela não pode mais usufruir dos benefícios nas contratações públicas, porque os benefícios são dirigidos às microempresas e empresas de pequeno porte. E, obviamente, para não ficar muito redundante nem desgastante, aquelas entidades que são equiparadas, MEI, cooperativa, agricultor familiar, produtor rural. Então, se ela deixa de ser um EPP por conta do porte, extrapolou os 4.800, extrapolou aquele limite, aquela faixa de variação, ela não mais pode usufruir dos benefícios das contratações e não mais pode tributar pelo Simples Nacional. Então, ela desenquadra como EPP e desenquadra no Simples. Vocês que são empresários, que participam das licitações, fiquem atentos a isso. Às vezes a gente se preocupa muito com o desenquadramento do Simples, porque é a nossa forma de tributação, né, para não estar calculando a menor o nosso tributo, mas presta atenção também nesse desenquadramento do porte, que vocês não vão poder participar das contratações públicas. Se eu pudesse, assim, de maneira bem simplória,
dizer para vocês, mas o que é mais importante eu ficar atento? Você que participa de contratação pública, é muito mais importante ficar atento ao desenquadramento do porte. Porque, vamos lá, você desenquadrou do Simples, mas, por uma situação qualquer, continuou a calcular os seus tributos pelo Simples, ou seja, está pagando menos imposto do que o devido. O que é que vai acontecer? Quando você descobrir isso, você vai e corrige. Paga a diferença, obviamente, com multa, com juros. Se você não descobrir isso, a Receita Federal descobriu, ela vai te cobrar, eventualmente vai lançar, vai ter uma multa maior, mas dá para resolver pagando o tributo. Mas se você não é mais um EPP e participa de licitações, o que vai acontecer? Você poderá ser apenado tanto pelo órgão que está realizando a licitação, como pelo Tribunal de Contas correspondente, TCU, TCE, TCM. E as sanções são muito duras. Por exemplo, já vi empresa ser declarada inidônea para participar da licitação por um período de 5 anos. Depois essa empresa recorreu e reduziu. Mas geralmente é 6 meses sem participar da licitação, 1 ano, 2 anos. Então, eu considero, para aquelas empresas que participam com frequência de licitações, que essa é uma sanção muito mais grave do que, eventualmente, pagar uma multa por ter calculado equivocadamente o seu tributo. Então, prestem atenção. Desenquadrou, não participe mais usufruindo do benefício. Com relação ao desenquadramento tributário, o sujeito deixa de tributar pelo Simples Nacional. A depender do motivo, ele pode ainda participar das contratações públicas. Por exemplo, eu tributo no Simples, eu sou uma construtora, eu tenho faturamento que está na faixa de 4,5 milhões, e olhei lá com o meu contador e disse, não vale a pena mais o Simples para a gente, vamos para o lucro presumido, vamos para o lucro real, enfim, vamos para outro regime de tributação. Mas se o meu faturamento não passou de 4.800, eu continuo a ser um EPP, eu continuo a usufruir dos benefícios. Agora, se o meu desenquadramento tributário se deu por força da extrapolação do faturamento, aí eu não tributo mais no Simples e não posso mais fazer jus aos benefícios nas contratações públicas. Aí vale aquela regrinha de mais de 20% ou de até 20%. Um exercício para a gente fixar o que a gente viu até aqui. Isso aqui é caso concreto, eu só fiz tirar alguns dados que inseri ontem à noite, uma pergunta que veio num grupo que eu participo na quinta-feira ou na sexta-feira. Veja que situação. Uma empresa tributada no Simples ganhou a licitação. Bacana. Agora, em janeiro, ela passou para a tributação do lucro real. Ela era Simples no ano passado. Agora, em janeiro, foi para o lucro real. Logo, o COFINS que ela recolhe foi de 3 para 7,6. O PIS foi de 0,65 para 1,65. Agora, quando a repactuação, por conta da nova convenção coletiva, a empresa inseriu esses aumentos de tributos. Pergunto, ela pode pedir repactuação desses valores de tributos? É justo ou não? Caso concreto. Pessoal, aconteceu o seguinte. O sujeito tributava no Simples, ganhou uma licitação. Eu acho aqui que era terceirização. Ganhou a licitação. Beleza. Virou o ano. Certamente ele desenquadrou do Simples por uma razão qualquer. Não sei qual foi. Mas ele desenquadrou. E aí a tributação dele aumentou. Ele foi e pediu à administração que fizesse uma alteração contratual que reequilibrasse seu contrato, porque agora a sua tributação está maior, está mais severa do que era a tributação quando ele ganhou a licitação. Cabe essa repactuação. Ele pediu como repactuação, mas na verdade, isso é uma revisão. Cabe revisão de contrato para reequilibrar? Antes de responder, eu vou lembrar vocês que certamente vão ler, vão estudar o artigo 3º da lei, que o artigo 3º da Lei Complementar 123 diz que os contratos celebrados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, os contratos celebrados pelas microempresas e empresas de pequeno porte não sofrerão qualquer alteração, tendo em vista a mudança do enquadramento dessas empresas. A lei já traz essa resposta que pode nos ajudar. Mas tem um fator que é mais importante ainda, que é mais forte, para reforçar a resposta que eu já digo a vocês, não cabe a revisão. Essa alteração da tributação da empresa, se é simples, se é lucro real, lucro presumido, está inserida naquilo que a gente chama de alea ordinária.
a área ordinária. E o que enseja o reequilíbrio econômico financeiro de contrato são as situações que estão na área extraordinária, são aquelas situações ligadas à teoria da imprevisão. Então, a empresa sabe, ou pelo menos deveria saber, que ela está sujeita à mudança de tributação. Ela sai do simples por lucro real presumido porque chegou num determinado limite de faturamento. E a empresa quis bem possível. O que ele deveria ter feito na licitação lá no ano passado? Ter projetado na sua planilha essa nova forma de tributação para o ano 2021. Então, não cabe essa alteração contratual para fazer face à mudança do regime de tributação da microempresa e empresa de pequeno porte, que era simples e agora não é. A Advocacia Geral da União tem isso já numa orientação normativa. A exclusão do regime tributário do Simples Nacional por ato voluntário da contratada ou por superação dos limites da Receita Bruta Anual, de que trata o artigo 30 da Lei Complementar, não enseja o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pessoal, eu vou fazer uma correção aqui ao vivo, tá? Não é artigo 30, não. É artigo 3º. É porque, na verdade, como tinha o 3º aqui com esse ozinho, quando eu mudei a fonte ele virou 30, mas é artigo 3º, tá legal? Então, feita a correção, projeto novamente para vocês. Feita a correção. Como disse Faustão, quem sabe corrige ao vivo. Então, artigo 3º da Lei Complementar. Não enseja o reequilíbrio. E aí vem a pergunta, essa aqui foi quando se debatia isso lá no grupo onde eu participo, eu fiz a pergunta ao invés. Pessoal, e se for o contrário? O sujeito era lucro presumido ou lucro real e agora passa para o simples. O que acontece? Para mim é igual a regrinha do casamento, na alegria e na tristeza. Tomem cuidado com questões como essa, que parece muito lógico, né? A empresa era lucro presumido, lucro real, pagava um tributo maior. Ela agora enquadrou no simples, está pagando menos tributo, vamos reequilibrar esse contrato. Eu acho que se a gente não faz quando a empresa sai do simples para o lucro real presumido, que aumentou a tributação, por uma questão de lógica, também não faria quando sai do lucro presumido para o lucro real. Essa situação não é tão comum, né, que, em regra, as empresas elas vão prosperando e vão crescendo com o passar do tempo. Mas isso pode acontecer, isso já aconteceu, foi a pergunta feita a mim num evento de licitação. Então, é na alegria e na tristeza. Se quando passa de simples para uma tributação mais severa, eu não reequilibro, quando passa da severa para o simples, eu também não reequilibraria. Para a gente fixar também outra perguntinha, a empresa Tretas, etc., Comercial Limitada, ativa desde 2015, isso aqui eu coloquei para vocês saberem que não é uma empresa construída esse ano, apresentou no extrato do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples, do PGDAS, no mês de julho de 2020, um faturamento dos últimos 12 meses no valor de 8 milhões de reais. O que deve fazer o pregoeiro, considerando que essa é uma licitação exclusiva para microempresa e pequeno porte, nesta situação? Veja, eu consegui lá no extrato, a empresa me trouxe, eu diligenciei e vi que nos últimos 12 meses, né, o extrato de julho, então foi de julho de 19 a junho de 2020, ela faturou 8 milhões. O que é que deve fazer o pregoeiro? Situação A, afastar a empresa da licitação, pois ela não se enquadra com o MEPT. B, manter a empresa como participante, independente de fazer ou não diligências. E C, apurar se o faturamento no ano de 2020 extrapolou o limite. Então, gente, percebam, a empresa em 2019, ela faturou até 4.800. Em 2020, ela era um EPP. Só que saltou aos olhos do pregoeiro que nos últimos 12 meses ele tinha faturado 8 milhões. Então, a resposta a essa empresa não é a essa pergunta, não é a letra A, eu não vou afastar essa empresa. Eu não posso dizer por essa informação aqui que ela não é um EPP. O que eu posso dizer aqui, por exemplo, é que ela extrapolou o limite de faturamento dos últimos 12 meses. Então, talvez isso tenha impacto no simples. Mas eu ainda não posso dizer que ela deixou de ser uma EPP. Por que eu não posso dizer, Márcio? Bom, imagine que ela faturou 4 milhões de julho 19 a dezembro e 4 milhões de janeiro a junho.
Qual o limite do EPP? 4.800. Naquele ano, ela faturou 4. Então, ela permaneceria na licitação, porque ela ainda é uma empresa de pequeno porte. Se ela mantiver essa média de faturamento, fatalmente, lá no mês de setembro, ela vai desenquadrar. Mas, até então, a participação dela é lícita. Então, eu coloquei essa questão aqui para vocês entenderem. O que enquadra uma empresa como ME-EPP é o que ela faturou no ano passado, janeiro a dezembro, e não nos últimos 12 meses. E a questão aqui diz que o faturamento nos últimos 12 meses foi 8 milhões. Não importa quanto ela faturou nos últimos 12 meses. Isso é só para calcular qual é a alíquota do simples que ela vai pagar. Me importa quanto ela faturou no ano. Então, se eu fizer a diligência, aí eu vou para a letra C, né? Eu vou apurar se o faturamento no ano 2020 já pulou o limite. Então, se ela faturou até 4.800, tá beleza. Se passou de 4.800 e está naquela faixinha de 20%, ela continua a participar da licitação. Agora, se passou de 5.760, eu vou comunicar que ele está afastado da licitação. E aí é interessante também comunicar os órgãos de controle para a apuração de uma eventual tentativa de burla aos benefícios das MS e EPPs. Segunda questão, a mesma empresa... Oi, Cadu. Uma questão, ali, quando fala em apurar o faturamento é do ano de 2019 ou 2020 mesmo? Porque 2020 Veja, não está nem aberto para apuração, porque ninguém declarou ainda, né? Mas, Cadu, tá, eu não vou fazer uma apuração, por exemplo, por imposto de renda, etc., mas eu posso diligenciar. Essa diligência eu posso ver, por exemplo, quem está na Administração Pública Federal, vai lá no Sistema de Administração Orçamentária e Financeira, SIAF, e ver quanto de pagamento já foi feito àquela empresa. Claro que as empresas não têm faturamento só de administração pública, mas eu posso diligenciar junto à empresa. Digo, eu quero o extrato Nesse mesmo extrato aqui de 8 milhões que eu vi dos outros 12 meses, eu posso ver quanto foi de janeiro a junho. Se de janeiro a junho passou de 5.760, ele não é mais o EPP. Então, eu posso fazer diligências. Eu vou mostrar para vocês as diligências possíveis, inclusive, eu vou falar uma frasinha daqui a pouco, que é assim, o poder do edital. A força que os nossos editais têm e que, infelizmente, a gente não utiliza. Então, eu colocaria no meu edital que eu posso fazer diligência, inclusive solicitar informações da contabilidade da empresa, para fim de tirar essas dúvidas. Tá, beleza? Então, a gente tem como fazer a diligência, sim. Obviamente, eu não vou ter uma declaração de imposto de renda desse ano, mas alguns outros demonstrativos eu posso aferir, posso puxar da empresa. Essa mesma empresa, também ativa desde 2015, apresentou no DRE receita bruta no exercício de 2019 de 5 milhões e 500 mil reais. Aí já é um documento, né, Cadu, que você recebe na licitação. Caramba, tá aqui, balanço DRE, 5,5, 5.500. O que deve fazer o pregoeiro se essa for uma licitação exclusiva para ME-EPP? A. Afastar a empresa, pois ela não se enquadra com ME-EPP. B. Manter a empresa, já que ela não extrapolou o limite de 20%, que seria até 5.760. E C. Apurar se o faturamento no ano 2020 extrapolou o limite. Pessoal, a resposta aqui é a letra A. Veja, quem faturou no ano passado mais do que 4.800 não é mais o EPP. Está fora. Esqueça. Se a receita bruta está superior a 4.800, está fora. A questão do limite, aí foi a pegadinha que eu coloquei, de 20%, é se for dentro do exercício. Se no ano passado ela era um EPP e nesse ano ela está com 5.500, ela continua a participar. Ela só vai deixar de participar se extrapolar 5.760. Mas com relação ao ano anterior, não. 4.800 morreu. Perfeito? E aí eu mostro para vocês aqui, a gente acaba esse tópico agora, eu vou dar uma passada nas perguntas. Algumas sanções aplicadas pelo TCU pela participação irregular de empresas em licitações. Então, declarar com fundamento no artigo 46 da Lei 8443, que é a Lei de Regência do TCU, a empresa XXX, EPP, inidônea para participar da licitação da Administração Pública Federal pelo período de 6 meses. Esse é um acordo de 2013. Uma recente aqui, 2019, afastou pelo período de 1 ano. Aqui ele afasta a empresa de participar em licitações na Administração Pública Federal e também nos certames promovidos por Estados, Distrito Federal e município com aplicação de recursos federais. Um bem recente, esse que eu falei agora há pouco, 2021, essa empresa, esse acordo, essa situação aconteceu em 2017 ou 2018, se arrasta no TCU, recurso em cima de recurso, esse acordo agora julgou um recurso.
Essa empresa aqui, a Citel, e obviamente eu coloquei aqui até, nem gosto de colocar o nome, assim, está no acordo, se é público, ela participou das licitações e ela trouxe o entendimento para o TCU dizendo o seguinte, ó, 12 meses antes da licitação, não tinha faturado mais que 4.800. No ano calendário anterior, sim. Aí gerou aquele debate. O TCU não encampou a tese da empresa e ela foi sancionada com a declaração de inidoneidade de participar de licitações por 6 meses, no âmbito federal e ainda em estados, municípios e Distrito Federal, envolvendo recursos federais. Perfeito? Deixa eu dar uma passada aqui, já que a gente avançou muito, não acabei o top, ainda não está quase acabando, mas deixa eu dar uma passada aqui no chat de perguntas, para ver se ficou alguma pergunta. Tem, professor? Oi. Tem uma aqui, ó. Fala, Paulo. Pelo seu entendimento, quais incisos do artigo 3º são passíveis de verificação pelo pregoeiro para verificação se possui direito ao tratamento diferenciado? Olha, Paulo, eu veria todos eles. Daqueles 11, eu preciso conhecer. O mais comum, pessoal, é a empresa ter sócio em comum com a outra. Eu sou sócio na empresa A, também sou sócio na empresa B, e quando eu somo o faturamento das duas, ela passa de 4.800. Isso é o mais comum. Mas é interessante ver as outras. Eu tenho uma empresa e tenho como sócio dessa empresa uma outra pessoa jurídica. Isso a lei afasta. Então, vale a pena a gente, pelo menos, ler todos, e aí, isso é muito variável, depende do órgão. Talvez os municípios eles tenham um perfil bem parecido com relação às empresas que participam. E aí, olha, isso aqui é comum. Mas vale a pena conhecer todos para que, se um dia acontecer, você não vai lembrar, caramba, está no inciso 7, no inciso 6, mas você vai lembrar, poxa, eu vi isso na lei, e eu vou lá e consulto a lei. É humanamente possível. Se você me perguntar agora, Marco, lista aí as 11 situações, eu não vou saber de cabeça, obviamente eu vou colar aqui, que a lei está aberta aqui no meu computador. Então, vale a pena a gente dar uma olhada no artigo 3º, ler as situações que configuram irregularidade e, se acontecer, eu vou atrás. Isso, a gente tem um aliado grande, a gente que é servidor conduz as licitações, que são os próprios fornecedores de mercado. Se eu milito no segmento de comércio de produtos de informática, eu conheço os meus concorrentes. Eu sei quem é ME, PP, e eu sei quando o cara extrapolou o faturamento. Então, meu amigo, a empresa aqui do Cadu, no dia que ele faturar 5.760.000 centavo, eu já estou sabendo disso. Na próxima licitação, Cadu, você não pode participar. Tá? Na próxima já afasta. Tem alguma outra, Paulo? Você tem selecionado aí? Sim. Deixa eu já te passar aqui. Tem uma A primeira bem pergunta foi... interessante, Paulo. Oi? Lá em cima, lá no começo, tem uma da a primeira. Paulo está que não estava filtrando. em caixa alta. Tá. Dúvida. Uma licitação exclusiva para ME e PP, realizada no final do ano, a empresa detentora da melhor oferta era enquadrada como ME/PP. No entanto, a licitação foi suspensa para análise de amostras/catálogos e foi reaberta apenas no ano seguinte. E a empresa que seria declarada vencedora por ter suas amostras, catálogos aprovados, informou não ser mais enquadrada como EPP. O que fazer? Já que na data da abertura da sessão, a empresa era MEPP. Que legal essa pergunta. E essa pergunta eu tinha na minha apresentação, eu acabei tirando, assim, vai renovando, mas estava lá na apresentação, até se tem alguém aqui que foi meu aluno da pós da Faculdade Baiana ou no SERES, eles viram essa abordagem. Bom, essa foi uma questão que causou um debate gigantesco, acho que no ano passado, foi trazida pelo meu grande amigo, professor Luciano Reis. Ele trouxe esse caso, que foi um caso, isso aconteceu, foi uma licitação, uma tomada de preço, aconteceu no mês de novembro, e ela, por um acaso, atrasou e virou o ano, e no ano seguinte a empresa já não era mais enquadrada. E a gente começou a fazer umas simulações para chegar em algumas perguntas. E uma das perguntas era essa. Essa questão, ela, pelo menos que eu saiba, nunca foi alvo de exame dos tribunais de contas e até do judiciário. Se foi, não tenho conhecimento. Mas nunca vi. É muito difícil isso acontecer. Isso é raro de acontecer, porque tem que a licitação atravessar um ano para outro, isso por vezes acontece, mas isso não vai acontecer, vai acontecer em 5% das licitações que a gente faz.
E vai acontecer também da empresa virar, deixar de se enquadrar como EPP. O entendimento que eu tenho, gente, essa verificação a gente faz é na porta de entrada. É mais ou menos assim, se a licitação é um evento, é uma festa, o porte da empresa é o ingresso para entrar naquela festa. Então, só pode participar das licitações que é a microempresa e empresa de pequeno porte. Eu preciso ter um marco temporal para aferir essas questões. Quando é que eu vou ver isso? Vou ficar vendo a todo o tempo? Não, eu vejo na porta de entrada. Então, no ato de credenciamento para participar da licitação, a empresa era uma EPP? Era. Então, para mim, a participação dela permanece legal. Ainda que tenhamos virado o exercício e ela já vinha ter declarado, já declarou, eu não sou mais uma EPP, o que é que passa comigo? Se fosse eu conduzindo a licitação, eu acataria e a empresa continuaria a participar da minha licitação. Mas aceito opinião em contrário. No grupo que a gente debateu, houve quem dissesse, não, ela já não é mais uma empresa de pequeno porte, ela deveria ser afastada da licitação. Então, esse tema está numa zona cinzenta, uma zona sombria, que não há uma resposta objetiva, pelo menos na legislação. Eu entendo que a empresa continua a usufruir, porque essa verificação se faz na entrada da licitação. Tem perguntas mais difíceis nesse tema aí, Paulo. A segunda pergunta foi assim, tá, beleza. Virou o ano, era uma tomada de preço, a fase de proposta vai se dar no ano seguinte. E aí, ela teria direito ao empate ficto? Na época, até eu cheguei a mencionar que, nesse caso específico, eu entendia diferente. Porque o oferecimento do benefício às MEs e EPPs nas licitações, ele vai se dando passo a passo. Quem pode participar da licitação exclusiva é aquele que, no dia de início da licitação, é a EPP. Mas quem é que pode oferecer um lance de desempate, no caso do empate ficto? Eu vejo na hora. Então, se lá em fevereiro ele não é mais EPP, em tese ele não poderia dar o lance. Mas, por uma questão de coerência, depois eu mudei o meu entendimento disso, todas as condições de verificação vai no início da licitação. Então, ele poderia, inclusive, dar o lance de desempate, requerer prazo para regularizar sua documentação. Então, o marco temporal, para mim, seria o início da licitação. Iniciou no ano passado, ele era EPP, vai assim até o fim daquela licitação. Vamos para outra? É a mesma coisa dos documentos, né, professor? Oi? Documentos de habilitação. Vale aquele que está no início da licitação. Que depois, Cadu, a gente vai atualizar só para fim de contratação. Mas, para fim da licitação, vale aquele. Professor, para qualificar MEPP, cabe somente autodeclarações? Paulo, vou tentar entender a pergunta. Cabe somente autodeclarações? Eu posso entender que sim. Essa pergunta está um pouco dúbia. Cabe somente autodeclarações? É aquela questão da declaração e da... Não, Daniel, eu sei. Mas aqui, a questão é o seguinte. Quando ele pergunta, cabe somente autodeclarações, ele pode estar pensando o seguinte, Marcos, é só isso? Não existe outro documento? Não, há vários documentos. No meu edital, eu posso dizer o seguinte, para você se qualificar como MEPP e ter acesso aos benefícios, basta que você declare que você é MEPP. O governo federal faz assim. O decreto 8538 diz que a empresa vai comprovar que é MEPP declarando. Os sistemas fazem isso. Eu sou sistema, Paulo, quando eu cadastro a minha empresa, eu digo lá, Paulo, eu sou um EPP. Acabou. Eu sei, né, Daniel, que os pregoeiros podem dizer assim, mas Marcos, e se o cara mentir? Meu amigo, se o cara mentir, a gente vai aplicar a ele as sanções que a gente aplica a qualquer mentiroso. E a gente vai pegar de alguma maneira. E quem é que vai nos ajudar a pegar isso, né? Como o Cadu concordou comigo agora há pouco? O concorrente. Se eu não sou mais o EPP e me apresento como fosse, Daniel, meu concorrente, vai dizer, pregoeiro, esse cara aí não é mais EPP não, meu amigo. Ele está faturando na casa de 10 milhões. Olha a cara dele, olha o fone que ele usa. Essa coisa ele tem fatura 10 milhões. Então o mercado vai se controlar. E aí eu tenho visto uma preocupação excessiva dos órgãos, dos pregoeiros, ou de quem elabora os editais, em colocar um calhamaço de documento, certidão simplificada. Um dia desse um colega me perguntou, Marcos, foi exigida a certidão simplificada da junta, e o sujeito não trouxe, era a melhor proposta. Pessoal, aí, quando a gente faz isso, a gente só atrai problema. O que é que vai acontecer na sua licitação? Você vai estar o cara lá com uma proposta de 2 milhões de reais, o segundo está com 2 milhões e meio. Você vai tirar os 2 milhões porque ele não trouxe uma porcaria de uma certidão de enquadramento da junta. Vamos simplificar. Quem aqui participou do Congresso de Pregoeiros semana passada, meu amigo Rony Charles, fez uma oficina falando sobre habilitação.
habilitação e licitações, você não tem que exigir tudo aquilo que está lá na 8666. A habilitação da licitação, isso é um dispositivo que tem matriz constitucional. A Constituição nos diz, exige a qualificação técnica e econômico-financeira apenas indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. E a gente vive enchendo nossos editais de requisito de habilitação. Pessoal, quanto menos, melhor. Compatível com o risco. E essa questão aqui não é nem documento de habilitação, né? Isso aqui ainda está na fase pré, que é a fase de credenciamento, é a fase só de comprovar o enquadramento. Exija aquilo que você se sinta confortável. Eu exigiria a declaração, só. É isso que se exige nos sistemas eletrônicos. E, pessoal, não há que você não deve exigir a declaração no sistema e depois pedir para ele mandar a declaração por fax, por e-mail. Quando ele clica no sistema, meu amigo, ele está assinando, ele está clicando com a chave de acesso e com uma senha aqui de assinatura. Porque se essa moda pega de pedir o documento depois assinado, eu vou pedir depois que ele mande o lance dele num papel assinado também. Isso não existe. Declarou no sistema, acabou. Vejam, a tecnologia foi criada, né, nessa área para nos facilitar a vida. Eu não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas eu tomei como uma surpresa, e uma agradabilíssima surpresa, uma metodologia que os bancos adotaram recentemente para depósito. Não sei se todo mundo sabe, você consegue depositar um cheque hoje da sua casa. Tu tira a foto do cheque no aplicativo e deposita, amigão. E o cheque fica com você, depois você rasga o cheque. Por quê? Porque a tecnologia nos propiciou isso. E aí eu tenho uma tecnologia dessa, como se você tem no Licitanet, no Compranet e outros sistemas, e aí eu vou ainda para aquele modelo arcaico de receber declaração, meu processo ficar parado 3 dias, 5 dias, sei lá, uma semana, para esperar que uma declaração chegue num papelzinho lá. Esqueça isso. O sujeito declara no sistema que ele é um MEPP, você reputa aquilo como verdade. Se for mentira, paciência. Porque nunca vai ser vantajoso, em série de licitações, você restringir o rol de competidores. Mas me parece que não foi essa a intenção do legislador. E aí o decreto federal diz lá no artigo 10 que não vantajosa é a contratação quando resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência. E aí o que eu faria aqui, gente, para a gente encerrar e abrir para as perguntas? Eu vou no meu edital, na fase preparatória, faço uma boa pesquisa de preços, considerando o preço praticado pelas MEs e EPPs e pelas grandes empresas, e digo lá, meu amigo, o valor de referência é 10. Se você, minha empresa, ainda que seja licitação exclusiva, não conseguir chegar em 10, eu vou desclassificá-lo e, na próxima licitação, eu não vou fazer licitação exclusiva, não vou fazer cota, porque não é vantajoso. Então, essa questão da vantajosidade, possivelmente, a gente vai precisar repetir a licitação. A menos que eu consiga fazer uma pesquisa de preço no mercado muito ampla e eu consiga segregar os preços praticados pelas grandes empresas e os preços praticados pelas pequenas empresas. E aí, naquele exemplo que eu falei agora há pouco, no mercado de alguns produtos hospitalares. Eu digo assim, as grandes empresas praticam um preço que gira em torno de R$15. As MEs e EPPs praticam um preço que gira em torno de R$32. Não vale a pena, não é vantajoso, porque o preço que seria atrativo para as MEs e EPPs traz um prejuízo para a administração. Ok? Agora sim, esses contatos vocês já viram de manhã, mas para quem não viu, são todos os meus contatos em redes sociais, o e-mail. Então, se por acaso ele vai abrir agora para pergunta, talvez Paulo tenha muitas perguntas, de repente você não tem tempo para ficar aqui. Paulo, eu tenho, como disse Renato Russo, temos todo o tempo do mundo. Hoje é segunda, não tem jogo do Flamengo, eu não assisto novela, então fique tranquilo. Pessoal, quem usar